Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Os cuidados e os convites de Jesus levam a que nos detenhamos para conversar sobre as crises. Como é nossa forma de agir ante as crises do mundo? Lembrar que crise é sempre uma manifestação violenta, assim, uma ruptura do equilíbrio, no qual o sentimento entra num estado de tensão, dúvida, incerteza, e é realmente um momento delicado que nós vamos ver, então, que essas crises podem se apresentar, por exemplo, buscando uma decisão, a mudança rápida de alguma situação em que estejamos detidos, ou elas podem ser situacionais, repentinas, que acontecem de um modo inesperado, como acidentes, o descobrir de uma doença grave, ou então crises existenciais, quer dizer, conflitos internos relacionados com o propósito de vida, planos para o futuro, com espiritualidade. E um exemplo muito claro dessa crise existencial é, por exemplo, quando o indivíduo se vê ante a crise da meia-idade, em que ele se percebe não mais um jovem, uma jovem, e que a maturidade está próxima. E crises, então, de desenvolvimento, que de alguma forma estabelece uma mudança, leva a crescer nas partes naturais da vida, na qual o indivíduo fica realmente estabilizado. A escolha de uma profissão, o primeiro emprego, o casamento, enquanto alguns passam e podem passar por essas situações parecidas de forma mais tranquila, a grande maioria se sente inseguro, porque é algo que conhece. E esses acontecimentos, então, eles são entendidos ah, de acordo com as épocas, com os padrões sociais e individuais. Muda, isso querendo dizer que muda de pessoa para pessoa. Constituem a sociedade, o mundo como um todo. E esse momento, assim, sempre aparece de repente? Necessariamente não. Tanto em termos pessoais como de mundo, esses momentos se somando. Sei, por caso existenciais, e eu já vou percebendo, sei que vão ser determinadas coisas. Eu deixo para pensar depois, sempre para depois. E deixando de lado pequenas reflexões que me ajudariam para que, quando os fatos se aproximassem, não houvesse tantos desgastes, equilíbrio emocional, por assim. E aí, então, lembrar que essas preocupações elas vêm e deprimem o indivíduo. E uma situação nova que chega, ela normalmente altera o equilíbrio. Agora, a proporção que esse equilíbrio vai ser rompido, ser dado, depender muito de cada pessoa dizer. Na realidade, são momentos perigosos nos quais a sensibilidade pode eclodir situações
de desespero e que as formas como o indivíduo age são incontáveis. Uns precisam de pena, compaixão, suportam ficar sozinhos, outros se queixam compulsivamente, outros se a maioria se fecha, se fecha, não conversando, não falando com quem, se isola. Essas situações, nós vamos ver em uma delas, ajuda o indivíduo, porque distância, sem agressividade, cada um se posicione diante dos fatos, não fuja, trabalhe com o buscando entendê-lo, compreendê-lo, pelos meios que pode buscar para resolver, raciocinar sobre o porquê daquele momento, situação, considerar então tantos pontos, os detalhes que pedem ser trabalhados para que, agindo assim, ache uma explicação e não só a explicação, mas a consciência lúcida que deve fazer para se reorganizar. Uma vez que toda crise reflete a busca de um equilíbrio pelo indivíduo em relação ao meio ou em relação ao todo. Então, aqueles que se dispõem a trabalhar sua caminhada vai desgastando esses conflitos e as crises não chegarão a causar ruptura, por assim dizer, do equilíbrio. Segue com elas e sobrepor-se a elas, por assim dizer. Todos nós temos condição de fazer isso. Só não fomos habituados, conscientizados dessa capacidade. Todos temos condição para trabalhar e vencer as situações que se apresentam no nosso dia. E faz parte do viver, por assim dizer. E algumas situações são muito importantes a convivência com a crise. Eu tenho que parar, entender que motivo gerou essa crise. Eu vou entrar nos detalhes e diagnosticar o que foi que gerou e por que eu estou dessa forma. E aí, praticar comigo a autocompaixão. Quer dizer, ver-me capaz de resolver, não entrar em depressão, em desacordo com todos e com o mundo, não. Analisar a minha competência e buscar resolver. Para isso, conversar com pessoas próximas, das quais eu confie, dizendo das minhas dúvidas, das minhas perguntas. E nós vamos ver e nós vamos ter que reavaliar muitas vezes as nossas escolhas e, por incrível que pareça, vamos descobrir. Então, entender que essas fases acontecerão hoje, amanhã, daqui um mês, um ano, mas sempre se farão presentes na vida do homem, porque elas têm essa função de fazer com que ele mexa com a sua potencialidade, reestruturando-se, inclusive, na visão espiritual, se ele aceitar esse aspecto, que vai ser, sobretudo, uma renovação a ele, como espírito imortal que é, e como pessoa
está inserida na realidade do mundo. Então, as crises da vida tomam a proporção em que a crise de um homem estiver tomando ele. Não. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. E Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.